A história da humanidade está cheia de momentos incríveis, grandes impérios, descobertas revolucionárias e acontecimentos que mudaram completamente o rumo do mundo. Mas nem tudo na história é heróico ou glorioso. Existem acontecimentos tão perturbadores, tão chocantes, que muitas pessoas preferem simplesmente não falar sobre eles. Eventos que mostram até onde o ser humano pode ir em situações extremas. Guerras brutais, experimentos desumanos e tragédias que parecem saídas de um filme de terror. O mais impressionante é que tudo isso realmente aconteceu. E depois que você ouvir alguns desses fatos históricos, é bem provável que eles nunca mais saiam da sua cabeça. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos capítulos mais sombrios da história aconteceu dentro de um local conhecido como Unidade 731. Esse lugar era um laboratório secreto do exército japonês, onde cientistas realizavam experimentos extremamente cruéis em seres humanos. Prisioneiros eram submetidos a testes de armas biológicas, exposição a temperaturas congelantes e até dissecações feitas enquanto ainda estavam vivos. O objetivo era estudar os limites do corpo humano e desenvolver novas armas para a guerra. Milhares de pessoas morreram ali, e durante muito tempo essas informações ficaram escondidas do resto do mundo. Décadas depois, documentos e testemunhos começaram a revelar a verdadeira dimensão das atrocidades que aconteceram naquele lugar. E até hoje, a Unidade 731 é lembrada como um dos episódios mais perturbadores da história moderna. Mas, infelizmente, esse não foi o único momento em que a ciência cruzou limites morais. Nos Estados Unidos, durante o século passado, aconteceu um experimento que chocou o mundo quando veio à tona. Ele ficou conhecido como o Experimento de Tuskegee. Durante décadas, centenas de homens foram observados por médicos enquanto sofriam de uma doença grave. O problema é que os pesquisadores sabiam que existia um tratamento. Mesmo assim, decidiram não oferecer a cura para continuar estudando os efeitos da doença no corpo humano. Os participantes acreditavam que estavam recebendo ajuda médica, mas na realidade estavam sendo usados como cobaias em um experimento cruel. Quando essa história finalmente veio a público, causou indignação internacional e mudou para sempre as regras da ética na medicina. Agora imagine viver em uma cidade inteira que desapareceu praticamente da noite para o dia. Foi exatamente isso que aconteceu com a cidade de Pripyat, na Ucrânia. Em uma madrugada aparentemente comum, um acidente em uma usina nuclear provocou uma das maiores catástrofes da história. O desastre de Chernobyl liberou uma enorme quantidade de radiação no ambiente. Em poucas horas, toda a cidade precisou ser evacuada. Casas, escolas, parques e prédios foram abandonados exatamente como estavam. Brinquedos ficaram espalhados nas ruas. Mesas ainda tinham pratos sobre elas. Era como se a vida tivesse simplesmente parado. Décadas depois, a cidade continua praticamente congelada no tempo. Um lugar silencioso que se tornou símbolo de um dos maiores desastres tecnológicos da humanidade. Mas talvez um dos acontecimentos mais chocantes da história esteja ligado a uma doença que mudou completamente a Europa. Durante a Idade Média, uma epidemia devastadora conhecida como peste negra se espalhou rapidamente pelo continente. Em poucos anos, ela matou milhões de pessoas. Cidades inteiras foram praticamente esvaziadas. Muitos acreditavam que aquilo era um castigo divino ou o fim do mundo. O medo era tão grande que famílias abandonavam até mesmo seus próprios parentes doentes. Alguns historiadores acreditam que quase metade da população europeia morreu durante esse período. A peste mudou a economia, a religião e até a forma como a sociedade se organizava. Um evento tão devastador que seus efeitos ainda influenciam o mundo moderno. A história costuma mostrar os grandes feitos da humanidade, mas ela também guarda lembranças de momentos sombrios, eventos que revelam o lado mais cruel, assustador e imprevisível do ser humano. Conhecer esses acontecimentos pode ser perturbador, mas também é uma forma de entender melhor o passado e evitar que os mesmos erros sejam repetidos no futuro. Porque por mais chocantes que esses fatos sejam, eles fazem parte da história que construiu o mundo em que vivemos hoje. E agora eu quero saber de você. Qual desses acontecimentos mais te chocou?
E você conhece algum outro fato histórico que parece impossível de acreditar? Conta aqui nos comentários.